Ah, escola nova, né? Legal. Vai ter gente legal nova pra conhecer, vai ter novos recursos, né? E nova boca pra beijar, mas não tinha. Da primeira vez que eu vim aqui, eu tava muito eufórico, Eu estava assustada. porque eu via bastante boatos de que aqui era um lugar de bullying, de ódio, falsidade e rancor. Porque eu sempre fui de escola pública. Era a primeira vez eu entrando numa escola diferente do que eu costumava ver. Eu estudava em escola pública, então o meu primo estudava aqui, ele fez uma prova e passou. Aí eu, enxergava ela como uma escola muito, que só rico estudava, e que eu não quis estudar na escola. E eu não sabia como que eu ia ser aceito aqui, se eu ia conseguir, né, ser aceito. Então eu ficava pensando, meu Deus, será que as pessoas vão me tratar mal porque eu vim de escola pública? Será que é um bando de burguesinho? Inveja dele porque ele estudava aqui. Aí eu fiquei falando pra minha mãe que eu queria vir pra cá também, porque era uma escola muito boa, que eu achava que era, aí eu queria vir pra cá e fiz a prova. Eu tava com bastante medo no primeiro dia, mas eu agi como se tivesse tudo normal. Essa foi a minha primeira impressão. E é uma escola muito grande, né? Diferente do que eu vi em todo o fundamental. A escola lá tinha uma estrutura boa, tinha tudo bom, mas logo no primeiro dia eu percebi que aqui era praticamente uma escola dos Estados Unidos, onde existiam bullying e até mesmo alguns chegaram a comer dentro do banheiro. Então eu tava bastante assustada, mas eu me impressionei logo no primeiro dia porque as pessoas foram muito simpáticas comigo. A SESI foi a minha primeira escola e a única escola que eu estudei, então sei lá, eu era muito criança quando entrei aqui, então era só mais alguma coisa. E eu fiquei bastante assustada, mas a minha impressão, ela foi bastante parecida com a realidade. Minha primeira impressão ainda era aquele misto de emoção de estar no ensino médio, mas eu tinha uma ideia muito utópica, tipo, que o pessoal sempre fala, o 087, o 087 é grande, é não sei o que lá. Bom, logo de cara a minha impressão era que, caraca, eu vou aproveitar minha vida, entrar nessa escola, vou arrasar, piscina, não sei o que lá, chegou a pandemia, acabou com minhas expectativas. E também foi um choque de muito medo pra mim, porque era a primeira vez que eu estava numa escola que eu não conhecia, com várias pessoas que eu não conhecia e com muito jovem, né? As pessoas também me decepcionaram um pouco. Então, saber como é, ter toda essa dinâmica diferente, novos professores, mas eu diria que mais essa parte social foi meio um choque pra mim. Então, minha primeira impressão foi que eu achei que aqui ia ser um lugar bem acolhedor, de começo, assim. E também foi um choque de muito medo pra mim, porque era a primeira vez que eu estava numa escola que eu não conhecia, com várias pessoas que eu não conhecia e com muito jovem, né? Mas eu vi que as pessoas são bem distantes uma das outras, não tem aquela amizade, amizade verdadeira mesmo. Eu achei um ambiente hostil, solitário, novo e que depois eu ia ser muito feliz. Então, saber como é, ter toda essa dinâmica diferente, novos professores, mas eu diria que mais essa parte social foi meio um choque pra mim. Você vê que as pessoas são sinceras umas com as outras e é isso. Achei muita desde o início eu achei que ia ser bom, só que logo de cara a gente percebe que sempre teve uma exclusão e parece tanto que eu passei um tempo achando que era coisa da minha cabeça, só que eu nunca consegui me enturmar com pessoas daqui. Sempre foi pessoas que eu já havia conhecido fora da escola, como umas certas pessoas, só que eu nunca consegui me vincular com pessoas daqui, tanto que acredito que o ano que eu mais me conectei com pessoas daqui, tive que trabalhar com pessoas daqui, foi esse último ano. Primeira impressão sobre a Mirena. Por que a Mirena? Calma, deixa eu pensar. Que eu não lembro. Qual a sua primeira impressão sobre a Mirena? A Mirena, eu conheci ela em 2017. Ela entrou na escola, acho que foi esse ano. E a primeira contato que eu tive com ela foi quando eu era amigo da Nogarol. E a gente sentou lá atrás
Não sei, eu achava ela bem quieta, achava ela bonita também, só que ela era muito quietinha. Começou a tirar foto no celular da Novais. Aí ela tava desenhando, ela não falava com ninguém na época. Ela ficava no canto da sala, sozinha assim. Bom, como você conheceu a Mirena? Ah, foi no 412, né? Sobre a Mirena. Quando eu olhei pela primeira vez pra Mirena, eu não imaginei de sexualidade nem nada, porque até então eu era crente, então eu não queria julgar isso nas pessoas. Mas a primeira vez que eu olhei pra ela, eu lembrei de São Vicente. Não, mas como foi a primeira conversa? Eu não lembro de primeira conversa nenhuma, eu tenho, sei lá, algum problema de memória. Quietinha, então eu achava que ela era daquele tipo que odiava todo mundo e que se eu chegasse falando com ela, ela ia me dar um chute e me bater. E aí, tipo, eu vi que ela tava desenhando, aí eu falei que ela, você desenha bem. Aí, tipo, ela não respondeu, aí agora começou a cascar assim. E como que vocês começaram a conversar? Eu não sei, menino. Só que aí, quando eu comecei a falar com ela, foi quando ela começou a andar com a Ariana. Aí, tipo assim... Porque ela tem cara de que mora em São Vicente. Ela tem jeito de que mora em São Vicente. Tanto pelo jeito de sentar, tanto pelo jeito de andar. Porque quem mora em São Vicente anda de um jeito que a gente dá pra perceber. Porque lá tem enchente, né? Eles andam sempre com a perna bem afastada. E aí o que aconteceu? Eu olhei ela sempre calada, bem quieta, com o nariz sempre vermelho. E cumprimentava ela, falava, e aí, tudo bem, não sei o quê. Então, ela sentou do lado da Tamires. Todo dia ela sentava do lado da Tamires e ela era espancada. Aí teve um dia que ela começou a andar com nós, aí a gente teve amizade. Ok, mas nessas vezes que ela foi espancada, eu fui lá e conversei com ela. Eu falei assim, por que tu não senta mais lá com a gente, por que tu não interage? E foi aí que a gente começou a conversar, a gente começou a ter uma relação bem bacana. E em seguida a professora fez um mapa de sala e aí a Mirena sentava atrás de mim. Então aí foi baderna até dizer chega. Tanto que os professores até se questionavam, falando, caraca, eu achava que você era muda. Mas não, descobriram que ela falava. E em 2019 a gente acabou se aproximando um pouco mais. A gente sabe muita coisa um do outro e a gente se ajudou bastante nesses anos. E é isso. Primeira impressão sobre o Clécio. Eu achei ele bem extrovertido. É um tipo de pessoa que você vê assim logo de cara pelo jeito que dá vontade de conversar e saber mais sobre ele. E o Clécio? Eu não sei a minha primeira impressão sobre o Clécio. O Clécio eu conheço ele desde pequeno. Desde 2014. No começo eu achava que ele era hétero. Que palhaçada do caralho é essa? Que ele era legal. Mas como vocês se conheceram, falaram pela primeira vez? É porque ele era amigo de vocês. 2013. Tudo bem, eu me enganei. Aí, tipo, de mais certa forma eu comecei a ficar mais próximo dele. Desde 2013 eu conheço o Clécio. E desde quando eu olhava ele... Clécio. De início eu achava ele bem na dele, né? Bem engraçado, ele é meio doidinho na cabeça, assim. Mas é meu amigo, eu amo ele. Eu gosto do jeito que ele pensa sobre as outras pessoas. Tipo, ele é vegano, ele pensa nos animais, pensa no planeta. Gente, o Clécio eu conheci há muito tempo atrás. Eu não sei dizer como eu conheci, porque ele é uma das pessoas que estão comigo desde 2011. Então foi 12 aninhos de SESI todos juntos. Porque quando eu conheci ele lá no 412, ele não existia o grupinho ainda. Ele era brincalhão, né? Ele brincava muito, só que ele era na dele, ele era mais na dele. Eu achei que ele era bem legal comparado com as pessoas mais... Porque naquela sala tinha muitas pessoas que eram muito quietas. Ele ainda fazia uma baguncinha e era legal. Mas eu lembro bastante dele de quando eu era pequena, do primeiro e segundo ano, porque a gente era duas crianças fissuradas por dinossauros. Aí eu tinha aqueles kitzinhos que tinha informação. Aí eu lembro que ficava eu e ele conversando, lendo assim. Acho que foi a primeira memória que eu tenho dele, bem pequena. Mas... Eita, e é isso. Eu adoro ele é lindo. Clécio, te amo. Isso foi muito legal. Logo no primeiro ano, eu achava ele muito bonito. Eu achava ele um gatinho e tal. Na primeira série, assim. Aí eu gostava do Clécio. Mas por que esse amor acabou? Porque eu tinha
tinha 6 anos, né? Aí eu parei de gostar dele, porque eu cresci. Tá. E hoje em dia você não pensa em tentar nada? Não, né, caralho? Claro que não. Por quê? Por que não? Tá. Qual a sua primeira impressão sobre a Vitória? Nossa. Eu olhava ele como um burguês, porque realmente ele sempre era burguês. Mas era uma pessoa que, desde o começo que eu vi ele pela primeira vez, eu quis conversar com ele. Só que eu comecei a ficar mais próximo dele esse ano, conversar mais com ele e tal. Eu quis chegar nele, só que eu sou tímida, então eu esperei ele vir até mim. Logo no 3º ano, tudo dele era do Ben 10. Ele tinha caneta, estojo, mochila, casaco do Ben 10. Era tudo do Ben 10. E então a impressão que eu tinha era que ele era muito burguês e que se eu falasse com ele, ele ia dar uma de branco e ia acabar com a minha vida. No 412 eu não conhecia muitas pessoas, mas eu não falava muito com ele, só às vezes, mas ele parecia uma pessoa legal, tipo... A gente não conversava muito no 3º ano, porque os nossos grupos eram muito distintos. Ele andava mais com quem morava no Canal 2 e eu andava mais com quem morava na favela. Gentil, às vezes eles zoavam ele igual fazer comigo, mas ele era legal, ele era gente boa, gentil, educado. Então a gente não conversou muito. Quando chegou no 6º ano, foi aí que a gente começou a conversar, porque foi aí que os riquinhos começaram a sair e só tinha gente da favela. Então ele era obrigado a ter que socializar com todos nós. Engraçado, igual todo mundo. Ele era o único que não fazia bullying comigo. E aí a gente foi, começou a conversar, a gente tirava foto no celular dele, fazíamos bullying e era uma relação bem saudável. No 7º ano, uma pessoa que ele gostava bastante acabou saindo da escola. E aí, meio que ele ficou sem rumo, sem amigos. Então, tinha eu, a Dani e a Tamires. Então ele começou a se aproximar da gente, foi aí que a gente começou a virar amigos. E desde então a gente tá junto até hoje.